Seja muito bem-vindo ao Desmistificando a Bolsa de Valores. Eu sou Sebastião Rodrigues e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, aproveite para se inscrever para você não perder os próximos vídeos, que eu tenho certeza que as dicas que eu trago irão te ajudar a investir muito melhor. Então, como é o funcionamento do mercado de ações? Hoje, denominada B3, no passado ela era chamada de Bovespa e BIM Bovespa. Hoje, denominada B3, Brasil Balcão Bolsa. O que de fato ela faz? Ela nada mais nada menos que um elo entre as pessoas que querem investir o seu capital em alguma empresa e as empresas que precisam captar esses recursos. Então, esse movimento, quando começa a B3, ela está ali no meio. Ela começa a intermediar essas compras e vendas de ativos. Esse momento dessa fluidez, chamando justamente de liquidez. Então, toda vez que você ouvir alguém falar de liquidez, é o ato de ter compra e venda de um determinado ativo. Quando eu ouvir falar que determinada ação não é líquida, é porque há poucos movimentos de compra e venda. E o inverso, ou seja, quando um ativo é denominado que ele é muito líquido, é porque há muita compra e venda desse ativo. Então, na B3, não temos como fugir de alguns termos que é usado no mercado de ações, como mercado primário, que eu falei um pouco no vídeo passado, que é o mercado responsável pelos IPOs, ou as ofertas iniciais das empresas. A empresa quer entrar no mercado porque precisa de recursos para desenvolver novos projetos, novos produtos. Então, ele entra, oferece as suas ações no mercado primário, que é onde a empresa de fato capta o dinheiro. Existe o mercado secundário, que é onde nós trabalhamos normalmente, que são as compras e vendas constantes. Temos também nesse circuito as corretoras de valores, que são apenas instituições que intermediam essas compras e venda das ações. O home broker, que eu vou mostrar, exibir aqui, ele é um sistema que permite, através do site da corretora, enviar ordem de compra ou venda de uma determinada ação. E isso a gente manda diretamente para a Bolsa de Valores. Temos também o pregão chamado aftermarket, que é nada mais que uma negociação dos ativos da Bolsa fora do horário normal, vamos assim dizer. Fora do horário dele de pregão. 5h30 e às 18 horas que esse aftermarket ocorre. Porém, diferentemente do pregão normal, né, durante o dia, das 10 da manhã às 17 horas, as ordens são limitadas a R$100.000. E outro detalhe é que o preço, tanto de ordem de compra ou ordem de venda, não pode passar 2% do valor do fechamento do pregão das 17 horas. E um detalhe, não são todas as ações que estão dentro do aftermarket. Apenas as que compõem o índice da Bovespa. Não todas as ações, só as que compõem o índice. Em um outro vídeo eu vou explicar o índice Bovespa, que é o índice referência nosso, mas dentro da própria Bovespa há outros índices. Índice das 50 melhores empresas de tecnologia, enfim, tem alguns outros, e aí eu vou mostrar para vocês. Dentro do mercado, ainda temos o mercado à vista, que é o mercado onde é vendido apenas os lotes padrões fechados, seja ele de 100 ações, de 1.000, 10.000, enfim. Você só consegue negociar os lotes fechados de ações. Mercado de opções. Neste mercado são negociados o direito de compra ou venda de um ativo a um preço pré-estabelecido.
e também com uma certa quantidade. E o detalhe é que as opções, ela tem sim uma data de vencimento, ok? O mercado de opções, ele é um mercado bastante interessante. A gente, quando se fala, a gente vai negociar o direito de compra ou venda a um preço pré-estabelecido, parece uma coisa muito confusa, mas vou dar um exemplo aqui bem rapidinho. Por exemplo, a pessoa quer comprar um apartamento. Aí o apartamento, hipoteticamente, custa 200 mil reais. Só que aí a pessoa pode até ter o valor, mas só que a gente nunca compra num primeiro local. A gente vai visitar alguns outros, porém o vendedor pode chegar assim e dizer a você, ó, esse apartamento aqui está sendo muito visitado e não consigo segurar ele para ti. Aí o que é que normalmente a gente faz? Faz, não, tudo bem. Eu vou te deixar aqui 10 mil reais para você segurar esse apartamento enquanto eu decido se eu de fato compro ou não. Aí ele vai dizer, tudo bem, eu consigo, você me dando esses 10 mil reais, eu consigo segurar por 2 meses. E aí daqui a 2 meses, se você quiser comprar, você vai comprar para aquele valor estabelecido dos 200 mil, mesmo que depois de 2 meses ele valha 250, mas você acordou lá atrás por 200 mil. Então, você vai dar os 200 mil a ele por aquele apartamento. Ok? Porque foi um valor acordado. Então, você teve a opção de comprar daqui a 2 meses ao valor de 200 mil reais. Um outro exemplo de opção é quando você compra um carro, uma moto, e aí você põe um seguro. O seguro do bem nada mais, nada menos é do que uma opção, só que nesse caso de venda e não de compra, como no exemplo anterior. Como assim, Sebastião? Um exemplo, como é uma opção de venda? Sim. Quando ocorre um sinistro, ou seja, quando o seu carro bate, quando o seu carro é roubado, incendeia, enfim, quando você avaria aquele bem, a seguradora tem a obrigação de comprar aquele bem pelo valor de mercado atual. Vamos supor, você bateu o carro, deu perda total. O carro não vale mais um centavo, vale zero. Porém, pelo seu contrato, ele diz que a seguradora tem a obrigação de comprar pela tabela FIP. Ou seja, ela vai comprar o carro com preço atual, independente se ele não vale nada ou se ele vale mais. Ele vai comprar a você, ou seja, você vai vender aquele carro para a seguradora pelo preço da tabela FIP, pelo preço atual do carro, mesmo que ele esteja valendo zero, como é o caso dele ter dado uma perda total. Então, o mercado de opções ele é bastante interessante, porque ele te dá essa garantia de você comprar ou vender um ativo futuramente. E aí você paga hoje um prêmio, dá um valor para a pessoa que está vendendo aquelas opções, você compra e quando chegar na data futuro, você pode exercer ou não. E temos também os derivativos, que é um contrato definido também entre as duas partes, o comprador e o vendedor, que eles definem um pagamento futuro para uma data futura, porém baseado nos preços atuais do ativo atual. Eu queria conversar com vocês um pouco, dar uma breve introdução sobre análise de risco. Como nós dissemos, o mercado é variável, então existem alguns riscos que ocorrem. Então, nós temos que nos proteger, ou seja, proteger a nossa carteira contra esses riscos, para que haja o mínimo impacto possível. E caso aconteça algum desastre, nós estarmos protegidos. Então, basicamente, temos 3 tipos de riscos. O risco empresa, que depende da capacidade financeira da empresa, o quanto ela tem de dívida, ou seja, o potencial do sucesso também no ramo de atividade. Ou seja, se ela tem uma saúde financeira bem, qual a quantidade de dívida
e como é que está o ramo, ela dentro do ramo de atividade. Se ela está se saindo bem, se está se despontando, ou se ela está ficando para trás das concorrentes dela. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que levar em consideração dentro do risco empresa. Temos um risco de mercado, que ele é relacionado com as variações imprevistas no mercado. Como assim? São coisas que acontecem na economia tanto nacional como na mundial. Por exemplo, a pandemia, ela foi um risco do mercado. Por quê? Ela mexeu com toda a economia do país nacional, mas também ela afetou as demais economias mundiais. Então sempre a gente tem que ter um cuidado para, como não é previsto, né? O risco de mercado é imprevisto, então a gente também tem que se proteger, tem que levar em conta qual o risco, o quanto a empresa está inserida dentro do risco de mercado. Então, sempre que a gente vai fazer uma análise de risco de uma empresa, a gente tem que ver qual o risco da empresa, qual o risco dela dentro do mercado. Então, o terceiro tipo de risco é o operacional. Esse aí qual é o modelo que nós utilizamos para montar a nossa carteira de ativos. Ok? Então, assim, a gente vai definir como seria a nossa carteira ideal, lógico, baseado dentro do perfil de cada investidor. Qual seria o modelo ideal para cada carteira? O que fazer para diminuir o risco? A primeira coisa que vem à nossa mente é diversificar. Como assim, Sebastião? Lembra daquela velha história que nós temos, que vem das nossas avós? Nunca coloque todos os ovos dentro de uma cesta. Por quê? Porque se você levar uma topada, um tropeção, você vai cair com aquela cesta e todos os ovos irão se quebrar. Então a gente não pode apostar todas as fichas dentro de uma empresa. Mas há pessoas que fazem. Sim, há. Normalmente as pessoas que fazem isso, elas estão muito bem fundamentadas, elas conhecem muito bem as propriedades da empresa, conhecem os fundamentos da empresa muito bem para poderem apostar dentro apenas nela. Mas o ideal é diversificar. E diversificar como? Por exemplo, eu vou selecionar uma empresa de energia. Eu escolho uma empresa X. Eu vou escolher uma empresa de saneamento. Escolho uma empresa a melhor que eu analisar das empresas de saneamento. Um banco. Eu vou analisar os bancos, pelo menos os maiores, e vou escolher o melhor. Então eu vou mesclando as ações dentro de atividades distintas. Por quê? Porque quando uma dessas classes estiver melhor, a outra pode estar pior. Por exemplo, o banco subiu, mas a energia diminuiu e saneamento ficou por ali. Então, uma vai equilibrando a outra, para que as perdas não sejam grandes, ou seja, o risco de perder seja o menor possível. Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre isso, sobre os riscos, sobre o mercado, e nós vamos nos aprofundando cada vez mais. No próximo vídeo pretendemos fazer avaliação de empresa, falar um pouco sobre análise gráfica e sobre análise fundamentalista. Ok? Se ficou até aqui, muito obrigado. Compartilhe o vídeo para engajar o nosso canal e não esqueça de inscrever-se. Muito obrigado.